Olá, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Tem-se ouvido falar muito sobre a crise de valores que atravessamos. Que padrões e princípios estamos nós a seguir? Será que o sim e o não de Deus são também o sim e o não da nossa sociedade? Olhando, por exemplo, para os 10 mandamentos, será que eles continuam a fazer sentido para nós hoje? É sobre este tema que hoje vamos então conversar com o pastor Samuel Trancoso, que é professor no Seminário Teológico Batista, sobre esta disciplina de ética, e também vamos conversar com o Dr. Samuel Cerqueira, que é coautor do livro Ética Cristã Hoje, da União Bíblica Edições e Produções. Olá, obrigada por estarem aqui connosco. Bem-vindos então ao nosso programa Caminhos. Para começar, o que é que entendemos então por ética e valores? Do que é que nós vamos então falar? A palavra ética foi inicialmente usada na Grécia Antiga. Aristóteles começou por usar essa palavra quando ele falava acerca de moralidade e caráter. Quando nós falamos de ética, estamos a falar dos costumes e também dos valores aprovados por uma cultura ou um povo. Claro que tem sempre uma fonte de autoridade por trás. No caso da ética cristã, nós estamos a falar realmente dos costumes e valores morais que têm a ver com a vida do homem, mas tem como base realmente a palavra de Deus. Deus deixa-nos um manual pelo qual nós devemos reger as nossas vidas e é através desse manual que nós vamos buscar os princípios éticos para a nossa vida aqui na Terra. Quer dizer então que podemos falar de uma ética cristã e não cristã? Exatamente. Vamos discutir este assunto ao longo do nosso programa, também aqui ao Dr. Samuel Cerqueira, que é coautor do livro Ética Cristã Hoje, juntamente com Alan Pallister, que hoje não pode estar aqui connosco, mas que leciona esta disciplina precisamente no Seminário Teológico Batista, juntamente com o pastor Samuel Trancoso, portanto está aqui também muito bem representado. Samuel Cerqueira, o que é que vos motivou a escrever este livro? No fundo, porque é que é importante refletirmos sobre a ética cristã hoje, que é também o tema do nosso programa? Em primeiro lugar, porque nós não conseguimos viver sozinhos e nós somos pessoas relacionais. Já dizia Aristóteles que o homem é um animal político, não é? E se nós formos ao primeiro capítulo de Gênesis, Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e daí ter criado o homem e a mulher como seres relacionais. E para nos relacionarmos e vivermos juntos, nós precisamos de valores e princípios, já como foi dito, que todos partilhemos e que todos contribuam para o bem de todos e que melhore a qualidade de todos no relacionamento e em sociedade. E o cristianismo tem procurado, ao longo da história desde o início, apontar para Deus como Criador, que nos criou para um relacionamento com Ele, um relacionamento uns com os outros e para nos dar uma vida que seja o melhor para nós. Portanto, então, a ética e a importância de refletirmos é numa sociedade com os problemas e com as dificuldades a todos os níveis, políticos, económicos, sociais, como nós somos bombardeados na televisão, em todos os meios de informação, e muitas questões nos são colocadas. Nós perguntamos qual é o melhor caminho, quais são os melhores valores, e nós acreditamos que o cristianismo e os valores cristãos são bons, são uma boa lei, um bom princípio para nós vivermos contribuindo para o bem de todos. No fundo, falar em ética faz todo o sentido, porque todos nós, de uma forma consciente ou inconsciente, temos a nossa própria escala de valores, temos os nossos próprios padrões de ética. Aliás, os pais vão ensinando isso aos filhos, os professores, e isso é determinante na forma como nos movemos. Sim, nós temos este debate e acho que uma das grandes questões da nossa sociedade é uma sociedade que se está a tentar, eu não diria rebelar, mas pelo menos não aceitar ou questionar muitos dos tais valores e princípios que fomos recebendo de geração em geração, e em particular, se nós pensarmos na sociedade ocidental, cujos valores têm claramente uma base cristã e foram fundados na Bíblia e nos princípios bíblicos, vemos que hoje há uma resistência, uma oposição a aceitar estes valores pré-determinados. Há claramente uma busca de criarmos os nossos próprios valores e os nossos próprios códigos de ética e depois poderemos medir e claro as que isso traz também consequências, não é? Para o mundo em que nós vivemos, para as nossas próprias vidas, não é? Quando deixamos de perceber o que é certo, o que é errado, ou determinamos o certo e o errado segundo outros padrões. Neste sentido, será que podemos então falar numa ética cristã e numa ética não cristã? No fundo, o que é que diferencia? Nós na ética fazemos uma distinção entre essa tal ética cristã e não cristã. Tem a ver com... portanto, há deveres gerais que são aplicados a todos os homens. Por exemplo, não furtar é um dever que podemos exigir de qualquer pessoa, independentemente da sua cultura, religião,
crença, mas depois também há deveres que nós temos como cristãos. Por exemplo, em termos de ética, não vamos exigir a uma pessoa não cristã uma vida de oração ou uma disciplina espiritual qualquer que poderíamos também mencionar, porque não fazia qualquer sentido. Então há uma separação aqui entre uma ética que fala mais de deveres gerais para os não cristãos e uma ética mais específica em alguns detalhes para nós. Mas podemos dizer então que a ética cristã em si mesmo tem valores transversais e universais, não é? Como o amor, como a paz, como a questão do roubar, não roubar, mentir, não mentir. No fundo, há alguma coisa da ética cristã que acaba também por se aplicar universalmente. Exatamente. Há princípios que podem ser aplicados de um modo geral, universal, né? Há princípios que são para todos os homens. Qual é que é a fonte das diferentes éticas? Voltando um pouco àquilo que já falámos, nós poderemos dizer que a ética cristã assenta em Deus como fonte, portanto, e a aceitação de que há um ser, uma pessoa que nos transcende e que tem o direito de definir um conjunto de valores e princípios pelos quais nós devemos viver. Então poderíamos chamar uma ética de fora algo que nos transcende. São valores e princípios que nos transcendem e que o desafio é que nós obedeçamos e acreditando que eles são os melhores para nós. Sintetizando, basicamente nós temos outra alternativa que, apesar de várias variantes nesta origem, mas basicamente a outra tem a ver com nós criarmos os nossos próprios valores, os nossos próprios princípios de vida, as nossas regras de vida, e aí nós criamos comunidades, culturas, os seres humanos procuram em si uma ética que já não os transcende, mas é imanente, resulta da sua própria vida. E aqui nós temos atualmente quase que a governar a nossa dimensão económica e política e também social, que se condiciona a essas duas, uma ética de utilitarismo, portanto, e hoje a grande debate é se nos traz utilidade ao grupo, então será, ou o maior conjunto, ou o maior número de pessoas será positivo, ou então teremos uma ética hoje cada vez mais pragmática, não é? Que nós aceitamos valores que funcionem, se resultam, e na nossa sociedade tecnológica isto hoje é muito, muito comum. A tecnologia impõe-nos quase que uma ética do possível, não é? Se a tecnologia está disponível, se nós podemos fazer, fazemos. Se é possível fazer, a gente faz. Se funciona, se resulta para nós, então é bom. E essa é uma ética que nós estamos a criá-la para nós e que tem a tendência para se contrapor à aceitação da ética transcendente de Deus e a tentar tirar Deus na decisão e na definição dos princípios e dos valores da nossa vida. E tudo isso também com foco muito no imediato, não é? Não importa se vai trazer consequências mais à frente, o que importa é que resulte agora. Totalmente. Portanto, a questão quer do utilitarismo, quer do pragmatismo, está muito assente no presente, está muito assente no que eu posso ganhar agora e é marcado por uma palavra-chave, que é a busca da felicidade, no momento das coisas que me fazem sentir bem a cada momento e a busca dessas coisas. Portanto, se eu tiver que obedecer a uma ética transcendente que pode ser melhor para mim, mas que não me faça sentir bem, isso vai ser desagradável ou não terá uma grande utilidade para mim. Pronto, e isso é um grande problema. Diretamente à fonte da ética cristã, o nosso Deus Criador. Quando Deus criou Adão e Eva, de que forma é que, tal como através de um relacionamento de pai para filho, como é que Deus também fez questão de passar esses valores e de traçar até um caminho de ética logo para Adão e Eva, no início da criação? Quando Deus criou Adão e Eva, eu disse logo no início, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, que eles claramente podiam comer qualquer árvore do jardim, mas se tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. E nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram esse mandato de Deus. Eles comeram realmente do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso trouxe consequências graves, a morte física e a morte espiritual. Morte espiritual, estamos a falar da separação eterna de Deus, e a partir daí o pecado entrou no mundo. Romanos 5,12 diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o homem desobedeceu logo aos princípios éticos que Deus tinha estabelecido logo ali no Jardim do Éden.
E mais à frente vemos Deus a cuidar desta trajetória com o seu povo com os 10 mandamentos, não é? Quando Moisés subiu ao monte e os 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Que aplicação prática é que nós trazemos também para nós hoje através dos 10 mandamentos? A primeira dimensão é que os 10 mandamentos nos revelam quem Deus é, portanto, e a forma, o seu caráter, portanto, e isso, sendo Deus Criador, é relevante e tem importância para todos os tempos, para todas as gerações. Depois, nós temos uma tendência de buscar regras e muitas vezes foi usado os 10 mandamentos como um conjunto de regras e o judaísmo e a religião têm a tendência de fazer isso, produzir regras para ajudar a caminhar, digamos assim, mas os 10 mandamentos revelam-nos princípios de relacionamento. E, em primeiro lugar, a dimensão do relacionamento com Deus e como ela é fulcral para todos os outros relacionamentos, concluindo, passando para a nossa relacionamento com os outros, que é necessária para nós vivermos em comunidade e termos princípios e valores éticos como uma sociedade, mas o 10º mandamento lida claramente com o grande problema que é o próprio ser humano, cada um de nós e a luta que cada um de nós trava internamente com os valores, com a obediência a Deus, com a dificuldade de nos relacionarmos com os outros, pela nossa grande dificuldade que é a cobiça. Não é? E isto é algo que qualquer um de nós entende e com o qual nós lidamos todos os dias e a cada instante, a nossa cobiça, e normalmente a cobiça resulta da nossa comparação com os outros, nossa relação, no nosso contacto com o outro, o outro ter aquilo que nós gostaríamos de ter ou não temos, ou ambicionarmos ter o que o outro tem. Portanto, há aqui a nossa luta na dificuldade com o outro que resulta da nossa própria insatisfação e, curiosamente, sendo o 10º mandamento, contrasta com o primeiro, que eu sou o teu Deus, não terás outros deuses além de mim, digamos que é o extremo, o homem totalmente afastado de Deus. Portanto, e isso, Deus mostra-nos que os princípios que Ele dá para um relacionamento com Ele passa para a resolução do problema pessoal humano, da cobiça, e isso vai ter impacto no relacionamento com os outros, mas que é fulcral, isso é possível ser resolvido na relação e na confiança e na dependência de Deus. Daí então que os primeiros mandamentos, como disse muito bem, têm mais a ver com o nosso relacionamento com Deus. Aliás, Jesus resumiu os mandamentos e muito bem com o ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, todo o teu entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. No fundo, um relacionamento horizontal e vertical com Deus, connosco próprios e com o próximo. Voltando também uma vez mais à forma como Jesus se referiu a essa ética, a esses valores. No Sermão da Montanha, Jesus também dedicou ali um bom discurso sobre esses aspectos. Que paralelo é que há também entre os 10 mandamentos e o Sermão da Montanha? Eu pessoalmente creio que o paralelismo é total, porque Jesus também desafia aqueles que querem ser seus discípulos a uma forma de vida diferente, uma forma de estar na vida e no mundo de forma diferente, e para isso vai buscar aos princípios básicos dos 10 mandamentos e dizer que o Deus que criou e que deu os valores é o mesmo, era nos 10 mandamentos, era no tempo dele e é hoje, e aprofunda a dimensão. Como eu disse há pouco, nós temos uma tendência para criar regras que facilitem a nossa prática de vida, se faço isto está certo, faço aquilo está errado, é bom fazer. E é uma forma de condicionar a nossa forma de estar, mas que muitas vezes é expressa nas ações, na lógica daquilo que nós vemos. E Jesus diz que, não, o que nós fazemos, o que nós dizemos, resulta, tal como o 10º mandamento, daquilo que vai no nosso coração, não vai no nosso íntimo. Portanto, não é só a ação prática, o dano que causamos no outro que resulta das práticas que nós temos, mas a motivação que nos leva a agir, a motivação que nos leva a falar, isso é o fulcral. E é aí que os meus discípulos têm que trabalhar e é aí que começa a transformação que eu trago. E é esses princípios que Deus estabeleceu com os 10 mandamentos que eu venho cumprir e venho solucionar. Pronto. E é com isso que isto faz o paralelismo e a continuação. E, digamos, e completa o ensino dos 10 mandamentos. Nem sempre, olhando para a ética cristã, é fácil pôr em prática, não é? Por exemplo, quando Jesus nos diz que se alguém te bater na face direita, oferece a face esquerda, quer dizer, bem-aventurados os que choram, não é fácil realmente. Como é que nós podemos então contrabalançar tudo isto entre o sim de Deus e o nosso não, ou o não de Deus e o nosso sim?
Acima de tudo, nós devíamos procurar fazer a vontade de Deus e seguir os seus princípios que estão nas Escrituras. Tínhamos que negar o nosso sim e buscar realmente o sim de Deus para as nossas vidas. Mas porquê? É muito mais fácil pagar a alguém o mal com o mal do que o mal com o bem. Em termos humanos, e nós somos pecadores, seria bem mais fácil reagirmos dessa forma. Mas Jesus mostra realmente que nós, como filhos de Deus, que experimentámos ou passamos por uma experiência de salvação e estamos neste momento a caminhar num processo de santificação, a nossa vida deve mostrar uma filosofia totalmente diferente daquela que a sociedade nos apresenta. Como filhos de Deus, seguindo esta ética cristã, nós precisamos realmente ser uma influência na sociedade em que nós estamos, precisamos ser o sal e a luz, como Jesus também fala no Sermão do Monte, para este mundo. As pessoas lá fora precisam de ver realmente a luz de Cristo a irradiar através das nossas vidas, através das nossas atitudes. E muitas das vezes é assim, em pequenos atos como esses, que nós vamos mostrar realmente Cristo a essas pessoas. Mas o que é que pode pôr essa ética cristã em causa? Quando nós não obedecemos aos princípios das Escrituras, nós estamos a pôr a ética cristã em causa, ou quando nós determinamos leis que são contrárias realmente às leis que Deus já estabeleceu na Bíblia, estamos a pôr a ética cristã também em causa. Sendo uma escolha, seguir ou não os princípios, o padrão que Deus nos oferece, quais são as consequências para a nossa sociedade hoje de querermos levar a vida cada vez mais à nossa maneira, independentemente do que Deus diz ou não? Bem, isso basta ligarmos a televisão e agora aceder às redes sociais para nós percebermos as consequências de uma sociedade que quer viver sem os valores cristãos. Não é? Ou muito relativo, não é? É o que eu acho, é o que eu penso. Exatamente, isso as redes sociais então permitem ver isso. Nós estamos a dizer, todos temos direito à nossa opinião, mesmo que ela não tenha qualquer fundamento ou seja fundamentada em conhecimentos falsos ou informações falsas ou parciais das coisas. E isso é um desafio que a Bíblia com o qual a Bíblia nos confronta, que é nós temos que fundamentar as nossas posições, os nossos valores, e como Deus disse ao povo de Israel, através de Moisés, quando ia entrar na terra de Canaã, ele diz, vocês vão obedecer às minhas leis e os outros povos vão ver que as vossas leis são melhores do que dos seus próprios povos, porque a vossa forma de vida, o vosso relacionamento como sociedade, como comunidade, a vossa prosperidade material, social, política e económica vai ser superior à dos outros e os outros vão ser confrontados com essa melhoria. O que nós assistimos hoje realmente é uma sociedade em ruptura, em conflitos, como nós dizemos, falta de paz, injustiça reinante e revoltas, a impotência, uma instabilidade mesmo na nossa sociedade ocidental, na Europa desenvolvida, que cresceu com estes valores, que hoje os tenta abandonar ou tenta viver sem eles. Nós vemos que politicamente não nos entendemos, economicamente o bloco mais forte hoje está, não sei se em colapso, mas pelo menos a vacilar e a tremer, e não conseguimos relacionar-se com o nosso próximo, com os nossos vizinhos, temos um conflito de posições em relação ao que fazer com aqueles migrantes que entram pelas nossas portas, porque também não sabemos como cuidar dos nossos cá dentro. Portanto, e tudo isso significa um conjunto de valores e um conjunto de regras que vão em abandono ou contra os princípios e os valores que Deus nos estabeleceu e os princípios que Ele disse que seriam os melhores para nós vivermos, cada um de nós pessoalmente e na comunidade uns com os outros. Isso leva-nos também a pensar como, se estes valores, esta ética é para serem vividos apenas na nossa esfera individual ou também em sociedade. Como é que podemos fazer também em sociedade? O homem realmente é um ser relacional, é impossível nós vivermos de uma forma isolada. Estamos a viver constantemente em interação uns com os outros, seja na nossa casa, nas escolas, no emprego, onde Deus nos colocou, nós temos realmente estamos sempre a desenvolver relacionamentos. Então a ética realmente ela é vista, em primeiro lugar ela é aplicada de uma forma pessoal às nossas vidas, mas ela tem que ser vista pelos outros, porque a ética vai transformar. Quando nós até aplicamos os ensinos dos 10 mandamentos à nossa vida, vai haver uma transformação. Por exemplo, uma pessoa que mata ou uma pessoa que obedece aos 10 mandamentos não vai matar,
mas vai fazer o bem aos outros. Uma pessoa que obedece aos 10 mandamentos não vai dizer falso testemunho, mas vai falar a verdade. Então há uma transformação que é vista pelos outros e vai influenciar a vida também de outros. E deve ser vivida individualmente, através do nosso caráter, mas também em termos mais coletivos, por exemplo, através da presença da Igreja na sociedade. Claro, a Igreja vai ser uma influência na sociedade se nós obedecemos aos princípios da ética cristã, aos princípios das Escrituras. Claro que ela tem que ser vista primeiro em nós, a transformação começa em nós, mas nós vamos influenciar aqueles que estão à nossa volta e têm contacto diário connosco. É esse o desafio de Jesus quando nos diz para sermos a luz do mundo, o sal na terra. Como pôr isto também em prática na nossa esfera relacional, no trabalho, na família, na política, na economia? Esse, podíamos dizer que é o grande desafio, e uma das formas como tentamos evitá-lo é dizer que os princípios e os ensinos bíblicos não têm a relação connosco e temos dificuldade em olhar e ler a Bíblia na relação da intervenção política, social, económica, familiar. Mas isso não é assim, porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós entendemos o seu contexto histórico, o seu contexto social, percebemos que Deus define valores e princípios para relacionamentos saudáveis a todos os níveis. Na família, na sociedade, na economia, na política, e todos eles são fundamentais e todos eles se complementam e se reforçam uns aos outros. Nós podíamos pensar, eu penso logo em Miqueias 6:8, quando Deus diz, e nós sempre procuramos saber qual é a vontade de Deus, qual é os princípios de Deus para nós, e Deus diz, Deus te mostra o que é bom e te mostra aquilo que quer de ti. E a palavra é que ames a justiça, pratiques a misericórdia e caminhes humildemente com Deus. Portanto, isto tem a ver com as dimensões todas. O meu caminhar pessoal, o meu caminhar no relacionamento com o outro e a minha dependência humilde de Deus. Portanto, e tudo isso é fundamental a todos os níveis. E se pensarmos que Miqueias escrevia para uma sociedade muito semelhante à nossa, injusta, em que havia os poderosos e aqueles que dominavam a sociedade impunham e oprimiam o povo, digamos assim, usando uma terminologia mais atual, que sofriam, ele desafia todos eles a viver desta forma, de forma coerente. E isso aplica-se também na dimensão como Paulo, quando escreve à igreja aos Efésios, o desafio a todas as áreas é que se submetam uns aos outros. São os vossos valores, os vossos princípios, que se submetam uns aos outros. E depois pega no exemplo das várias relações, e nomeadamente a relação familiar, do marido, não é? Aquela sábia frase que as mulheres obedeçam aos seus maridos, e nós gostamos muito de entender hoje no nosso contexto, um pouco descontextualizado, na relação com Deus, mas também diz, maridos, amai as vossas mulheres, e assim como Cristo amou a Igreja. Ou seja, o nosso relacionamento está dependente da intervenção e da presença de Deus na nossa vida diária. E isso leva-nos para, que eu penso que é o princípio orientador dos relacionamentos, quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 20, é confrontado com um pedido perfeitamente compreensível de dois dos seus discípulos, pessoas que caminhavam com ele, juntamente com a sua mãe, que tal como, apesar de discípulos de Cristo, eram seres humanos como nós e lidavam com este problema dos relacionamentos com os outros, da relação de poder, da relação política, e o problema deles era quem é que vai ser maior, mais importante, quem é que tem os lugares mais importantes. E Jesus responde desta forma que confronta claramente a ética e os valores cristãos com a ética da sociedade sem Deus. Ele diz assim, em Mateus no capítulo 20, no versículo 25... E com isto podemos terminar deixando um desafio, com essa resposta de Cristo. Ok, que diz assim, como sabem, os que governam os povos têm poder sobre eles, e os grandes são os que mandam neles. Mas não pode ser assim convosco. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande, ponha-se ao serviço dos outros, e aquele que quiser ser mais importante, seja como um criado dos outros. Eu penso que podemos terminar com essa frase-chave, que realmente aquele que quiser ser mais importante, então que sirva, servir, não é? Responder com amor, ser diferente. Muito obrigada por terem estado aqui à conversa connosco. Com certeza que poderíamos explorar muito mais este tema de hoje sobre a ética cristã que nos deve mover. No fundo, mais do que teoria, são valores e princípios que fazem sentido pôr em prática na nossa vida, para o nosso bem, para o bem do próximo e também para honrar a Deus, o nosso Criador. E como disse Jesus, aquele que conhece os meus mandamentos e os segue, esse é o que tem verdadeiro amor. Palavras de Jesus. Esse é também o desafio que lhe queremos deixar
no programa de hoje. Para finalizar, e já a pensar no próximo ano, temos para lhe oferecer um calendário com versículos bíblicos para cada dia do ano, assim poderemos nos inspirar também para seguir a ética que Cristo nos oferece, olhando para a Bíblia. Para receber então este calendário, contacte-nos através dos telefones, endereços em rodapé, visite também o nosso site, a nossa página no Facebook, aliancaevangelica.pt, e mais logo voltamos ainda a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.